mãe, blogueira, foi empresária. Como que foi a transição da Pamela mulher para isso tudo? Essa transição de uma hora empreendo, agora não, agora como que começou? Você é blogueira, eu quero inspirar mulheres, eu quero impulsionar, trabalhar com conteúdo dentro do digital. Como que foi essa construção dessa mulher? É assim, ó. Eu sempre trabalhei CLT a minha vida inteira, principalmente no ramo do agronegócio. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Ficava lá no computador e tal, administrativo. Eu gostava daquilo, mas eu sentia que eu gostava de outras coisas. Mas eu não tinha ainda a ideia do que eu gostaria de fazer. Um belo dia surgiu uma oportunidade para eu comprar um negócio. Então, eu saí de uma empresa onde eu era financeiro, eu gerenciava administrativa na parte dessa empresa. E eu falei, por que não? Eu tinha apenas 27 anos. E aí, surgiu a La Luce Esmalteria. As mulheres que foram minhas clientes vão acompanhar o podcast, vão lembrar dessa época. Foram, assim, 3 anos incríveis, maravilhosos. Eu aprendi muito. E uma das coisas que eu mais gostava lá dentro era de estar com as pessoas, porque eu não fazia nada. Eu falo que eu era empreendedora, dona do lugar, né? Tinha as meninas que eram prestadoras de serviço, que iam lá com a mão de obra, e eu tinha o espaço. E aí a gente fazia essa parceria, que durou um bom tempo, mas eu senti a necessidade de fazer outra coisa. Eu gostava de estar ali com as pessoas, conversando, servindo cafezinho, bolo, e era o meu papel lá dentro. Tanto a parte administrativa, de cuidar o negócio, né? E contratação, toda essa parte aí que envolve uma empresa. Eu era uma empresa de um salão de beleza que eu precisava de mãos de obras terceirizadas, onde eu tinha até 7 profissionais dentro de um espaço pequeno para eu tomar conta. Eu era muito nova, com 27 anos. Era uma pessoa que não tinha filhos na época. Então, para mim, tudo bem. Porém, um belo dia, eu não queria mais isso. E sabe como eu fiz para não ter mais isso? Eu escrevi uma carta. E nessa carta, em outubro de 2018, eu escrevi uma carta para Deus. Eu estava num momento da minha vida que parecia que estava tudo lindo, mas eu estava um pouco depressiva. Eu não tinha ainda tido um diagnóstico de depressão, mas eu estava muito triste. Por mais que eu saía, festava, estava sempre rodeada de amigos, eu chegava em casa e me sentia sozinha. Era como se eu percebesse que faltava alguma coisa. E para mim, ali já também não era mais o lugar que me deixava feliz. Eu já não estava mais dando conta, não queria mais mexer com as pessoas, enfim. E eu escrevi uma carta. E nessa carta, eu escrevi 5 coisas. Algumas coisas eu escrevi e dei prazo. Tipo assim, eu fiz a carta em outubro e falei, até o dia 31/12 de 2018, se for para Deus me dar um sinal, eu quero que até esse dia. E nesse dia aconteceu realmente uma coisa. E Deus começou a me provar ali que Ele estava respondendo as minhas orações, os meus pedidos, né? Que eu fiz a carta, coloquei na Bíblia. Falei, eu só quero que isso aconteça até o dia 31/12. As outras coisas, que seja feita na sua vontade, no seu tempo. Mas ali eu percebi que Ele estava agindo na minha vida, né? E aí, a partir dali, eu coloquei na carta que eu não queria mais ter a esmalteria, que eu queria vender e que eu queria que Deus me desse uma oportunidade de um outro negócio, uma outra ideia. Inclusive, nessa época, eu já fazia vídeos pra internet, mas eu fazia de graça para as minhas vizinhas. As pessoas riam de mim e falavam assim, 2018, nem tinha blogueira. Então, eu fazia ali pra Super Barateira, pra Bijoia, pras lojas que eram do lado da minha esmalteria, por eu fazer e ser brincalhona, as minhas vizinhas de loja falavam, vai lá fazer um vídeo pra mim lá, porque quando você faz, a gente vende. E aí, eu comecei numa brincadeira, ali já sendo empresária, né? E aí comecei a fazer os vídeos de maquiagem das meninas trabalhando também, fazendo. E comecei a fazer vídeos de autoestima pra mulher. Porque eu tava com a minha autoestima baixa, mesmo trabalhando na área da beleza. Olha. E aí eu senti a necessidade, comecei a pesquisar conteúdo de autoestima. E começava a fazer vídeos. Montava lá um roteiro pequeno e falando sobre autoestima, a importância de se cuidar, de ir num salão, fazer uma unha que fosse, sabe? De passar uma maquiagem em casa, sabe? Porque a gente se sente melhor. O dia que você se maquia, você não sai assim e fala, nossa, hoje eu tô pronta pra muito diferente, tudo. eu sinto mesmo, muita diferença. Dá diferença? O dia é outro. Eu me maquiei e falei assim, hoje eu vou lá gravar o podcast, tô super empolgada. Então,
por mais que eu passei por algumas coisas até chegar aqui hoje, eu saí preparada para tudo, porque eu estava arrumada, estava com a autoestima elevada pro que der e vier, sabe? E nessa época, em 2018, foi quando eu comecei, as pessoas iam muito de mim. Porque teve até outdoors que eu fiz foto, vídeo para algumas parceiras minhas, amigas, né? E aí tinha uma que era lá do Hotel Delcas, na época, em 2018. Algumas pessoas talvez lembrem. E aí fizeram eu deitada no céu, tipo, parecia uma lagartixa mal matada, sabe? No outdoor. Porque era eu deitada no céu. E aí todo mundo ria e falava assim, meu Deus, olha lá aquele outdoor. E o pessoal passava e filmava, na época já tinha Instagram. Falava, a Pamela, modelo aqui, ó, parecendo a lagartixa morta no céu. Eu amo a capacidade que a Pamela tem de rir dela mesma. Eu acho isso o máximo, Cara, gente. e A gente tem que se levar tão a sério. Porque a gente passa por coisas na vida, se você não levar pra rir, você vai chorar Você o tempo vai todo. depressão. Então, faça, como que é? Faça piada, né? Faça você mesmo. E quem melhor do que eu pra falar das coisas que me acontecem em E forma ela tava de piada? parecendo uma lagartixa no outdoor. Mas, enfim, ficou muitos meses lá no outdoor e é sucesso. Então, por isso que você fala que você foi a primeira blogueira de Jangará da Serra. Fui, eu comecei sendo até taxada de piada, né? E depois disso, na época, em 2018, eu comecei a fazer os vídeos, vendi o salão quando eu estava grávida da Liz, que já era uma outra parte da minha carta, né? Que eu escrevi na carta, que era para Deus mandar... que a minha vida não tinha mais cor. Eu sentia que a minha vida estava cinza, preto e branco. E eu queria que ele desse um sentido na minha vida. Falei, Deus, se for da sua vontade, eu preciso que você dê um sentido na minha vida. Por mais que eu estou sempre rodeada de pessoas, tenho tudo o que eu preciso, mas eu sinto que falta alguma coisa. E eu quero que o Senhor me mostre o que falta na minha vida. Eu era solteira, tive, né? A gente fala, tive um rolo ali com uma pessoa. E nessa eu acabei engravidando. Na época eu tomava remédio. Então, foi uma coisa assim que realmente eu falo que Deus queria mandar e mandou a Liz pra mim na minha vida. E ali foi a gota d'água, foi o divisor de águas. Aquela Pamela ali até 2019, porque eu fiz a carta em 2018, coloquei na Bíblia. E aí o que aconteceu no dia 31/12 de 2018, depois disso eu rasguei a carta. Porque aconteceu o que eu pedi. E aí eu joguei a carta fora e falei, Deus, em oração, sempre em oração. Falei que seja feita a sua vontade, as outras coisas. E eu pedia na carta um filho também. Falei que o meu sonho era ser mãe. Mas que minha mãe estava muito depressiva. A minha mãe, ela estava num nível, a Mara vai saber, num nível de depressão que ela ficava na mesma posição no sofá. Você saía para trabalhar, voltava, ela estava depressiva de ficar na mesma posição. Falava, mãe, vem aqui no salão fazer a unha, vem fazer o cabelo aqui de graça. Não, não quero. Ela não ia, ela não tinha força para levantar do sofá. E eu vi, não sei quem me falando, que depois que a pessoa teve filhos, os avós, né, no caso a avó materna, ela parou da depressão. E na minha carta eu escrevia que eu queria ter um filho para tirar minha mãe da depressão. Que era uma dos 5 tópicos, né? Vender o salão, a outra coisa que aconteceu lá que eu não preciso falar, enfim, e as outras coisas. E aí eu rasguei essa carta, joguei e falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Que aconteça no seu tempo. Eu estou pedindo, mas eu estou preparada para o que der e vier. Em outubro eu fiz a carta, em janeiro eu descobri que eu tava grávida. E aí, em janeiro, eu tava grávida, tipo assim, foi um acontecido numa brincadeira com as amigas, que eu nem imaginava. A gente falando de ir pro carnaval e tal, e uma amiga minha falou assim, mas você tá estranha. Eu fazia dieta, tomava medicação pra emagrecer, um monte de coisa na época. E ela falou assim, eu acho que você tá grávida. Eu falei, você tá louca, eu não tô grávida não, menina. Eu tomo remédio, que isso? Ai, vamos ali na farmácia, eu vou comprar um teste de gravidez pra você. Eu falei, eu não vou descer lá não, você desce. Ela desceu, comprou o teste. Fui pra casa, dormi. E ela falando, faz o teste, faz o teste. Falei, não vou fazer, não vai dar em nada, vou fazer amanhã cedo. Ah, então por que você faz agora, se não vai dar em nada? Falei, eu vou dormir pelo menos, amanhã, quando eu acordar. Boa noite de sono. Eu quero dormir, vou ter uma ótima noite de sono. E amanhã, quando eu acordar, eu faço o teste. Porque vai que eu fazia o teste, dava positivo, né? E aí eu não ia dormir mais aquele dia. Né, Ia tirar, eu já tava com sono, já. Falei, meu Deus, e aí? Será? Não sei. E foi isso. Aí, não consegui mais dormir. Acordei de madrugada no outro dia. Falei, vou fazer xixi logo aqui, vou fazer o exame, vamos ver. Mas na hora eu mandei minha amiga farmacêutica. Falei, Fabiana, um beijo, ela vai ver esse podcast depois. Aí eu mandei pra ela o print, eu falei, a foto, né? Falei, amiga, acho que deu negativo. Ela, caralho, você tá grávida. Eu falei, meu Deus.
Aí eu olhei na caixinha lá, 2 pauzinhos positivos. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida. Falei, e agora? O que vai ser da minha vida? Tinha o salão na época ainda, não tinha vendido, né? Mas já era uma das coisas que eu tinha colocado na carta lá atrás. E aí eu comecei a processar como seria a Pamela mãe. Porque até então ali eu era a dona do salão, tinha o meu horário lá que eu trabalhava, tinha dias igual uma louca até 10 horas da noite. Salão Época de exige Natal. muito. Época de Natal eu fechava meia-noite. Sim. Escova, unha. Eu atendia assim, ó. Tinha dia mais de 30 mulheres, dependendo da época, num dia assim, ó. Falava, vamos trabalhar, então vamos. Quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Porque a gente trabalha e eu não gostava de deixar as pessoas sem atendimento. As pessoas, eu quero fazer a unha. Se não tinha horário, eu encaixava, ela ia fazer a unha. Era tipo Natal, Ano Novo, todo mundo quer estar arrumada. Acho que é a época quer que o tá salão a época mais que bomba, né? mais bomba. E aí, trabalhava assim igual louca. Tanto que na época que eu engravidei da Liz, tinha dias que eu saía 8, 9 horas da noite, sábado. Aí eu chegava em casa cansada, dormia. E era a época que eu estava muito depressiva. Foi nessa época que eu descobri a gravidez. E eu já estava passando por um processo depressivo até antes mesmo de eu fazer a carta. Porque uma das coisas que eu falei, ou eu faço a carta para Deus, ou algum motivo vai me tirar a minha vida, assim.